Queridos, nós estamos reunidos aqui essa noite para orar. É esse o nosso propósito maior, é uma jornada de oração. E a oração que fazemos essa noite é no sentido de que Deus nos oriente, porque temos uma tarefa diante de nós. A igreja decidiu que seria elaborada uma declaração de missão, visão e valores. Essa declaração seria elaborada pelo pastor, juntamente com o corpo diaconal, e depois trazida à igreja, para que a igreja votasse, aprovasse, modificasse e assim por diante. Entretanto, quando o pastor e os diáconos começaram a conversar sobre isso, o consenso foi de que a participação da igreja precisaria ser maior já desde os primeiros momentos. De que não apenas o pastor e o corpo diaconal trabalhassem essa ideia, mas que nós pudéssemos colher impressões e opiniões de toda a igreja. Então temos feito isso. Há um diácono responsável por fazer esse trabalho com os jovens, outro com os adolescentes, outro com os anciãos, outro com os adultos, e até um diácono que está fazendo esse trabalho com as crianças, para que nós possamos ter a contribuição de todas as faixas etárias na execução dessa tarefa. Então, por que a oração? Por um motivo muito simples. Quando os donos de uma empresa, de um negócio, de uma escola, de uma autarquia, vão estabelecer a sua declaração de missão, visão e valores, eles sentam, conversam e dizem aquilo que querem, aquilo que desejam. Mas nós não podemos fazer isso. Nós não podemos estabelecer uma declaração de missão, de visão e de valores para a nossa igreja. Por que nós não podemos fazer isso? Porque a igreja não é nós. Então, quem precisa definir para que a igreja está aqui, para onde que a igreja vai e que princípios a igreja deve abraçar, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o dono da igreja. Foi Ele que morreu por ela na cruz. Ele a comprou com o seu sangue. Então, o nosso trabalho não é fácil, irmãos, é desafiador, porque o nosso trabalho é exatamente sintonizar o nosso coração com o coração de Deus e humildemente nos inclinarmos diante dele e perguntar: Senhor, qual é a tua vontade? Qual é o teu propósito? Qual é o teu desejo? É isso que nós esperamos, esse é o nosso objetivo. E é para isso também que nós estamos aqui essa noite, reunidos em oração. E para falar um pouco sobre missão, visão e valores. E de um modo muito especial sobre visão. Não é que missão e valores não sejam importantes, mas a visão merece uma atenção toda especial. Nós lemos agora há pouco algumas passagens das Escrituras. Gênesis 12, de 1 a 3, Mateus 4, 19 a 20, Ageu 1, 8, Neemias 2, 17, 18, passagens de momentos históricos muito diferentes na vida de Israel. O que todas essas passagens tinham em comum? As passagens que nós lemos, o pastor Marcílio dividiu aí entre grupos. Uma lá em Gênesis, Deus falando com Abraão, outra em Mateus, Jesus falando com os discípulos, Ageu falando com o povo, Neemias também. Foram 4 passagens. O que essas 4 passagens tinham em comum? Essas 4 passagens falam de visão. Um líder ou o próprio Deus comunicando a um grupo uma visão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, vamos reconstruir o templo, vamos erguer os muros, vocês serão pescadores de homens. Então, uma tarefa, uma responsabilidade, um propósito. Mas visão não começa aí. Nós cantamos 3 cânticos essa noite. Ele é exaltado, grande
e Deus do impossível. E antes de nós cantarmos esses 3 cânticos, o pastor Marcílio fez um exercício conosco, no qual nós ficamos em pé e depois nos assentamos e falamos uma coisinha. O que esses 3 cânticos e o exercício que o pastor Marcílio fez conosco têm em comum? Vou refrescar a memória. A gente cantou Ele exaltado, grande e Deus do impossível. E o pastor Marcílio pediu para cada um ficar em pé e dizer uma coisinha. Os 3 cânticos e o exercício do pastor Marcílio têm algo em comum. O quê? Nós falamos sobre Deus. Porque antes de termos uma visão da tarefa, precisamos ter uma visão do Deus a quem servimos. Foi o que aconteceu com Isaías, quando ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Foi o que aconteceu com Moisés, quando ele disse a Deus: mostra-me a tua glória. É mais ou menos assim, queridos, quando a gente tem uma visão de Deus, de como Ele é poderoso, santo, amoroso, a gente então passa a ter uma visão e um senso de missão e de valores totalmente diferente. Quando você está passando por um momento muito difícil da sua vida, e você pede por livramento, pede por ajuda, pede por solução, antes de tudo isso, peça: Senhor, me dá uma visão tua. Porque se você tiver uma visão de Deus, todo aquele perigo, aquela ansiedade, aquela angústia vão diminuir. Ainda que o livramento não venha, que a solução não apareça, o que nós mais precisamos é de uma visão do próprio Deus. Então nós vamos falar hoje à noite sobre valores, sobre missão, mas especialmente sobre visão, a visão para a igreja e a visão que a igreja tem que ter do Deus da igreja. Isso é prioritário. Então, primeiro, olha só, é o próximo slide. O que são a missão, a visão e os valores de uma pessoa ou organização? Vamos lá? Caminhar um pouquinho? Então, primeiro, missão. É a razão do que somos hoje. A missão de uma instituição está ligada aos seus objetivos, aos motivos pelos quais foi criada e à sua história. É o âmago do ministério a ser desenvolvido. É atemporal ou de longo prazo. Procura responder à pergunta: para que estamos aqui? Qual é o nosso negócio? Em que ramo a gente está? O que é que a gente faz? Isso é missão. E missão, normalmente, é atemporal e definitiva, ou pelo menos de longo prazo. Missão é algo que nunca muda, ou quando muda, muda em espaços maiores de tempo. Diferentemente da visão. A visão é mais flexível. A visão muda com mais frequência, porque toda vez que uma pessoa ou uma instituição alcançam aquela visão, está na hora de quê? De uma nova visão. Mas a missão é mais fundamental. Para que estamos aqui? Qual é o meu negócio? Em que ramo eu estou? Qual é o meu objetivo? Tentar responder isso com relação à Igreja Batista em Mata da Praia. Visão é o conjunto de aspirações futuras de um grupo ou indivíduo. Ela define o que queremos ser, mostra onde estamos, aonde queremos ir e os meios que serão necessários para alcançar esse objetivo. A visão é temporal e específica. Procura responder à pergunta: onde queremos chegar? Missão tem mais a ver com o passado, tem mais a ver com história, com surgimento, nascimento. Visão tem mais a ver com o futuro, com destino, com metas. É tentar responder à pergunta: onde queremos chegar? E os valores? Os valores também são muito interessantes.
Eles são as convicções que servem de guia para as nossas ações e escolhas. Formam uma espécie de limite da estrada, à esquerda e à direita. São as coisas em que acreditamos e pelas quais lutamos. Constituem as limitações éticas de uma organização. Procuram responder à pergunta: do que não abrimos mão? Ou seja, quando a gente tem uma visão e a gente quer chegar lá, a gente não quer chegar lá a qualquer preço, a qualquer custo. A gente só quer chegar lá preservando algumas crenças que para nós são sagradas. E a gente se lembra disso o tempo todo. Imagina um pouquinho, voltando no tempo e no espaço, a gente indo lá para o Egito, na época de Moisés. E Moisés, chegando no Egito, depois de 40 anos no deserto, comissionado por Deus, e Moisés vai juntar aquele povo todo que estava lá no cativeiro, e Moisés então vai começar despertando aquele povo com um senso de missão. Talvez Moisés dissesse assim: pessoal, nós não nascemos para ser escravos, não. Não é essa a nossa missão, não é esse o nosso propósito. Deus não colocou a gente no mundo para ser escravo e construir pirâmide. Deus nos colocou aqui para abençoarmos todas as famílias da terra. Nós somos descendência de Abraão, e Deus disse a Abraão, o nosso ancestral, que os seus descendentes haveriam de abençoar todas as nações. Nós temos que ser sal, nós temos que ser luz, nós temos que brilhar. Essa é a nossa missão. E aí depois Moisés, compartilhando com o povo uma visão. Gente, nós vamos sair daqui do Egito. E nós vamos lá para a terra de Canaã. Nós vamos atravessar o deserto. E nós vamos conquistar uma terra que emana leite e mel. É para lá que nós vamos. É lá que nós queremos chegar. É para lá que nós queremos ir. Agora imagina Moisés também descendo lá do Monte Sinai e vendo que aquele povo que tinha saído do Egito estava adorando o bezerro de ouro. Moisés fica muito bravo e ele quebra as tábuas da lei e diz: pessoal, vocês transgrediram os valores. Vocês compraram a missão, vocês adotaram a visão, mas vocês quebraram os valores. Vocês estão indo para a terra prometida por Deus, desobedecendo a Deus, desonrando a Deus, construindo imagens de escultura, se prostituindo. Não, se for para isso, é melhor morrer todo mundo no deserto, porque nós não queremos chegar à terra prometida numa atitude de desobediência para com Deus. Entende? O que é missão, visão e valores? O pastor Josué Campanhã dá o exemplo de Jesus Cristo, é o próximo slide. Ele diz o seguinte: antes que a igreja existisse, Jesus veio à terra, e ele veio à terra com um plano. Ele tinha uma missão, que era salvar a humanidade. E tinha uma visão, que era a cruz, porque se ele não morresse e ressuscitasse, não haveria salvação. E ele tinha valores, os valores do reino declarados no Sermão da Montanha. Então, embora você não vá encontrar nos evangelhos uma declaração formal de missão, visão e valores, você vai perceber que Jesus tinha os três. Ele tinha um senso de missão, de visão e de valores, e todas essas coisas eram muito claras na cabeça e no coração de Jesus. Ele se guiava por essas coisas. Há um videozinho que a gente vai passar agora, para entender isso um pouco melhor. É um vídeo esclarecedor sobre como entender um pouco mais a missão, a visão e os valores. Ele é bem curtinho, então preste atenção aí e vamos assistir agora. Compreendendo
nossa missão, visão e valores pessoais para compreender a missão, visão e valores de uma organização. Todos nós temos uma missão, visão e valores, assim como as organizações, porém, a maioria de não perceber isso. É muito importante entender o trimônio, missão, visão e valores. Então vamos ajudar você a entendê-los, mostrando como eles fazem parte de nossas vidas e das organizações também, pois na verdade esse trimônio é o DNA de ambos. Missão. O que é missão? A missão é a nossa razão de existir. É o nosso compromisso e dever perante a sociedade. Identifica quem somos, dá rumo e é orientadora. A missão tem a mesma definição para pessoas e empresas. A missão, de um modo geral, não é mudar com o tempo, pois descreve uma realidade permanente, a não ser que haja uma mudança no negócio. A missão deve descrever o que fazemos, de que modo, para quem fazemos e qual o nosso desafio. Visão. O que é visão? A visão, tanto a nossa como a das organizações, são ideias que desejamos alcançar um determinado tempo. A visão deve ser desproporcional ao que temos e somos hoje, mas possível de alcançar. É de onde desejamos estar no médio prazo. É um quadro de futuro que tem o poder de motivar e inspirar. Visamos casar, comprar um carro, uma casa ou viajar. As organizações visam ampliar o número de lojas, conquistar um novo mercado, lançar um novo projeto. A visão tem prazo de validade, pois quando concretizamos a visão passada, já criamos uma nova visão para o futuro. Valores. O que são valores? Valores são princípios ou crenças que servem de guia ou critério para os comportamentos, atitudes e decisões de toda e qualquer pessoa ou organização. Todos nós temos valores e por eles somos reconhecidos. Podemos ter como valores ser honestos, comprometidos, éticos, responsáveis, dentre outros. Logo, as organizações também possuem seus valores, que geralmente inclui também a responsabilidade social e ambiental. Define as regras básicas que norteiam os comportamentos e atitudes de todos os envolvidos com as pessoas e organizações. Definem e facilitam a participação das pessoas no desenvolvimento da missão, visão e dos próprios valores. Podem ser modificados com o tempo, adequando os mesmos ao contexto atual. Conclusão. Todos temos uma missão única, várias visões e valores que são diferentes de pessoas para pessoa, assim como são diferentes de organização para organização. O importante de conhecermos nossa missão, visão e valores é o que passamos a nos compreender melhor e assim compreender a missão, visão organizacionais para que possamos fazer parte ou construir a missão, a visão e os valores da organização a qual estamos inseridos. Muito bem, é isso aí então, tá? E algo de interessante para a gente estar pensando é que existem muitas igrejas e, de alguma forma, todas as igrejas têm a mesma missão, a mesma visão e os mesmos valores. Por outro lado, cada igreja tem uma missão, uma visão e valores únicos, porque as igrejas não são iguais. Qual é a missão da Igreja Batista em Mata da Praia?
com a história que ela tem, no bairro em que ela está inserido, com as características que ela possui, com as oportunidades que Deus lhe confere, certamente serão missão, visão e valores diferentes de outras igrejas, que vão ser distintas da nossa e que na sua unicidade vão alcançar alguns que nós não alcançaremos naquilo que é característico da nossa igreja. É por essa razão que a gente não tem uma declaração padrão de missão, visão e valores para todas as igrejas. Mas cada igreja procura estabelecer a sua própria. Eu trouxe para os irmãos aqui hoje 3 exemplos de igrejas ou instituições eclesiásticas que já fizeram esse trabalho que nós estamos começando agora. Lá, eles já passaram por esse estágio em que nós nos encontramos e eles já estabeleceram a declaração de missão, visão e valores deles. Por exemplo, Igreja Batista do Bacaxeri, em Curitiba, pastor Roberto Silvado, teve pregando aqui na nossa igreja 2 anos atrás, nas conferências de aniversário. Vamos ler juntos, para vocês não dormirem? Só as mulheres, missão. A visão, os homens. Todo mundo junto, os valores. Amor a Deus e ao próximo, com fidelidade aos princípios bíblicos. Aí tem uma instituição interdenominacional, a Missão Portas Abertas. Irmãs, missão. Nossa missão é fortalecer e preparar o corpo de Cristo que enfrenta ouvidos sobre restrição e perseguição em razão de sua fé de Cristo e encorajar a igreja brasileira a perseverar na fé e o seu engajamento. Amém. Os homens, a visão. Nossa visão é um mundo em que todos experimentem o amor de Jesus e em cada missão que for seguido seja lembrado e apoiado por outros cristãos. E todos juntos os valores? Somos pessoas de fé, a Bíblia dirige a nossa vida, nosso objetivo maior é a glória de Deus. Nossa vida é dedicada a Cristo e à grande comissão, somos pessoas de oração, somos parte do corpo de Cristo e, por isso, pessoas voltadas para pessoas. Muito bem, essa é a missão Portas Abertas. Agora a Igreja Batista do Morumbi, em São Paulo. O pastor que pregou aqui nesse final de semana, pastor Josué, era parte da equipe pastoral lá da Igreja Batista do Morumbi. Meninas, a missão? Rapazes, a visão. Todos juntos os valores: devoção, dons, ensino bíblico, pessoas, família, excelência. Percebem então que, embora sejam igrejas ou instituições eclesiásticas, não têm todas a mesma missão, visão e valores. Há semelhanças, mas há também alguns aspectos que são únicos. A título de curiosidade,
Qual das 3 declarações você gostou mais? A primeira, a segunda ou a terceira? Vamos votar? Quem gostou mais da primeira? Igreja Batista do Bacaxeri. Joia, pode abaixar. Quem gostou mais da segunda? Missão Portas Abertas. Quem gostou mais da terceira? Igreja Batista do Morumbi. Ficou aí parelho entre a primeira e a segunda. Eu gostei muito da segunda, porque de todas foi a que me pareceu mais específica. Quando uma declaração de missão, visão e valores é meio vaga, a gente não sabe se a gente está alcançando ou não, né? A do meio, se os irmãos lembrarem, volta um pouquinho anterior, a número 2, ela é... A número 2, por favor. Isso. Ela é bem específica, né? Olha, nós existimos para isso, nós desejamos isso e nossos valores são esses. É só isso, não tem propaganda enganosa. A gente não promete nada mais do que isso. Muito clara, muito objetiva. E na sua clareza facilita a perseguição desses dados. Os irmãos conhecem a missão Portas Abertas, foi criada pelo irmão André, o contrabandista de Deus. E é uma história muito bonita, a história do irmão André, do seu fusquinha azul, que ele utilizava para contrabandear Bíblias para os países atrás da cortina de ferro. E hoje ainda há esse ministério tão bonito que trabalha com a igreja perseguida, em países onde por questões políticas ou religiosas o cristianismo é reprimido violentamente. Muito bem. Queria agora, irmãos, caminhando um pouquinho para o encerramento, conversar então um pouquinho sobre as questões da visão. Quais são as marcas de uma boa declaração de visão? Porque se a gente está pedindo a Deus que nos ajude nessa declaração, precisamos saber algumas coisas. Quais são as marcas de uma boa declaração de visão? São 3. Primeiro, a visão deve ser grande. Ela não pode ser acanhada. Se é para sonhar, vamos sonhar alto. Amém? Se é para sonhar, vamos sonhar grande. William Carey, o pai do movimento moderno de missões, era apenas um sapateiro em Londres e revolucionou o mundo. Hoje existem missionários no mundo todo graças à iniciativa daquele pastor tão humilde. Qual era o lema dele? Espere grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus. Rick Warren diz que o fato de fazermos grandes planos honra a Deus. Por isso que uma visão de Deus tem que ser o começo de tudo. Porque se, como eu cantei agora há pouco, eu vejo que Deus é grande, então os meus sonhos, os meus projetos vão ser ousados, ambiciosos, vão ser grandes também. Segundo, uma visão deve ser clara. 1 Coríntios capítulo 14, verso 8, diz que se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Então, irmãos, se a gente estabelecer uma definição de visão do tipo, queremos ser uma igreja hiper, ultra, mega, tera, abençoada. Isso é muito vago, não é? Precisamos ser mais específicos. O que significa isso? O que significa ser uma igreja abençoada? Eu acredito que essa visão do presidente americano John Kennedy, no seu discurso de posse em 1960, é um exemplo de clareza. Ele disse: eu acredito que esta nação deve se comprometer consigo mesma em atingir o objetivo de fazer pousar um homem na Lua e trazê-lo de volta à Terra em segurança antes que esta década termine. É uma missão clara, é uma visão específica. Ele disse o que fazer, colocou até prazo para fazer, não é? John Kennedy morreu em 1964, mas em 1969 o homem chegou na Lua. O poder de uma visão, que às vezes sobrevive ao visionário e norteia os esforços de toda uma nação.
E, finalmente, uma visão deve ser elevada. Colocar o homem na lua foi uma visão grande, foi uma visão clara, mas será que foi uma visão tão elevada assim? É questionável. Agora, essa visão aí é elevada. Martin Luther King disse: eu tenho um sonho de que um dia meus filhos viverão numa nação onde eles não serão julgados pela cor de sua pele, mas pela essência do seu caráter. Que coisa linda, né? Vale a pena viver por isso. Vale a pena morrer por isso. Acho que para colocar o homem na lua eu não daria minha vida, não. Mas para viver numa nação onde os meus filhos seriam julgados, não pela cor da sua pele, mas pela integridade do seu caráter, eu daria a minha vida. E ele deu a vida dele. Hoje, no lugar mais alto da hierarquia governamental daquele país, está um negro. Graças a uma visão elevada de um pastor batista negro, Martin Luther King, que foi assim tão usado por Deus. Então essas três marcas estabelecem uma boa visão. E por que a visão é tão importante? Por que eu falei que a visão ela é especialmente relevante? Porque há uma relação entre a visão, a estratégia e as táticas. Para a gente encerrar, rapidinho. Visão é a ideia predominante do que uma organização pretende ser nos próximos anos. Estratégia é um ou mais planos que serão utilizados para alcançar a visão. E táticas são as ações ou atividades específicas, programas e projetos que serão usados para implementar uma estratégia com sucesso. Então, queridos, a partir do instante em que a Igreja Batista em Mata da Praia estabelecer a sua declaração de missão, a sua declaração de valores e, de um modo muito especial, a sua declaração de visão, ela vai desenvolver também um planejamento estratégico para os próximos 5 ou 10 anos. Para dizer assim, olha, se nós queremos chegar lá, como vamos chegar lá? O orçamento vai levar isso em consideração. Se a gente colocou que a nossa prioridade é essa, então nós temos que ter recursos para essa prioridade. O calendário vai refletir essa preocupação. Se nós estabelecemos que a prioridade é essa, então as nossas atividades precisam convergir. Estão vendo como que é importante? A nossa declaração de visão vai influenciar diretamente as coisas que nós vamos fazer, o destino que nós vamos dar aos nossos recursos, as programações que nós vamos desenvolver. Então vejam que é uma grande responsabilidade que nós temos sobre nós. Mas a nossa responsabilidade é apenas nos sintonizarmos com Deus, pedirmos a Ele a direção e dizermos, Jesus, a igreja não é nossa, a igreja é sua. Nos dê a tua visão para a tua igreja. Nos mostre o que tu queres que seja feito aqui através de nós. Para você pensar então, querido, levar com você para casa hoje desse culto, que missão Jesus confiou à nossa igreja? Que visão Jesus quer que nós persigamos? Que valores Jesus quer que nós cultivemos? Alguém, por exemplo, pastor Marcílio disse agora que um dos valores da Igreja Batista em Mata da Praia é a hospitalidade. É uma igreja que se destaca por essa característica, é algo que a gente preza muito, é um dos nossos valores. Nós vamos orar. E antes de nós orarmos, e aqui já estamos nos dirigindo para o encerramento, eu queria fazer um desafio para você, que veio aqui hoje à casa do Senhor. Chegue em casa, não precisa ser hoje, mas nos próximos dias, chegue em casa, ore. Pegue uma folha de papel e um lápis e estabeleça uma declaração pessoal de missão, visão e valores. Não para a igreja, mas para você. Missão. Para que eu estou no mundo? Com que propósito?
Para que Deus me colocou aqui? Por que eu existo? Visão. Onde eu quero chegar? Onde eu quero estar daqui a 10 anos? Você já pensou nisso? O que eu quero ter? O que eu quero realizar? E valores. Quais são os princípios que quando eu chegar lá no topo da montanha, eu quero ver que não ficaram ao longo do caminho, mas que eu levei comigo até lá. Faça isso. A sua declaração pessoal de missão, visão e valores. Você vai ser um crente ainda mais abençoado e ainda mais produtivo em todos os aspectos da sua vida. Combinado? Alberto, vem aqui à frente, por favor, querido, e você vai encerrar este momento com uma oração final. Eu quero mais uma vez agradecer a todos os irmãos que vieram nessa noite prazerosa de sexta-feira, em que tivemos a oportunidade de aprender um pouco sobre esse assunto, mas principalmente a oportunidade de orar por essa questão. E vamos continuar orando, porque, como eu disse, uma empresa se senta e decide a sua declaração. Uma igreja não pode fazer isso, porque a igreja não é nossa, a igreja é de Jesus, e a gente tem que perguntar para Ele. Amém?